Sempre que tem algum vídeo que bomba mais, que viraliza mais, na sequência chega ameaça também, né? E aí dessa vez estão vindo uns e-mails aí, gente querendo me bater, me jurando de porrada, essas coisas que a gente sempre passa na internet, e se a gente ficar dando muita corda para isso, a gente vai perder muito tempo. Então, eu acabo ignorando essas ameaças. Talvez não devesse, mas estão chegando algumas. E já que vocês estavam falando aí do cara lá da outra farma, o Coroa, que foi preso, esqueci o nome dele, o auditor da Receita Estadual, o tal do Arthur Gomes, ele faturou 1 bilhão, foi isso, né? Só com propina. 1 bilhão, velho. Um auditor. 1 bilhão. É tipo o Maluf, né? O Maluf, quando era acusado de corrupção, diziam que ele tinha roubado 1 bilhão. O Maluf demorou a carreira inteira dele de corrupto para roubar 1 bilhão. Esse cara roubou 1 bilhão. É bom, hein? Né? O cara é sinistro. E agora tem a Osho e a Calunga, galera, que segundo um documento obtido pelo Metrópolis, talvez essas duas empresas também caiam nessa investigação. Aquela Osho, que tem em São Paulo inteira, sim, e a Calunga, as duas, segundo documentos, e-mails, mostram que, pelo jeito, elas também estavam subornando esse cidadão, o Arthur aí, que faturou 1 bilhão. É inacreditável você pensar nisso. Né? A autora do Harry Potter, aquela J.K. Rowling, ela dizia que 1 bilhão é demais, 1 bilhão de libras deve ser para ela. 1 bilhão ela acha que é demais para um único ser humano. Então, ela só lucra até 999 mil libras, porque 1 bilhão já é muito. Agora, esse cara não, ele foi para 1 bilhão de reais. Eu acho incrível mesmo. Cara, o saldo patrimonial da mãe dele em 2 anos foi de 411 mil para 2 bilhões de reais. Foi para um patrimônio ok, uma pessoa bem-sucedida, já com uma certa idade, para 2 bilhões. Tá, assim, o salto percentual que eu tava falando aqui, né? Talvez o Elon Musk não tenha um salto percentual em 2 anos, assim. O Jeff Bezos, ninguém tem, cara. É muita coisa. Não tem como também não cair depois disso, né? Porra, tem que ser muito burro aí. O Ministério Público, enfim, a polícia, se a galera não entende que tem algo errado aí, né? Ficou meio óbvio. Aquele cara que pegou demais. Mas, enfim, pague com a cadeia, e espero que, quem sabe, um dia Bilinski visite esse pessoal aí na cadeia, né? Quem sabe Bilinski está enrolado, ele se meteu naquela obstrução dos trabalhos, então estão querendo o pescoço dele lá. Vamos falar então, Guga, primeiro agradecer a sua ilustre presença aqui, né? Eu estava vendo umas fotos antigas, às vezes eu fico saudoso, vejo umas fotos antigas, o próprio celular me traz, tem uma foto sua na minha casa antiga, ali em Pinheiros, quando você foi lá. Você não era ninguém aquela... Não, já era o grande Guga Noblar. Vocês estavam com 111 mil, por aí. Você lembra, mano? Eu lembro mais ou menos o número, era 100 e alguma coisa, 111, 102, era uma coisa dessa. E vocês já estavam, super engajados, era o início de vocês, foi muito maneiro esse dia. E, é sempre massa, é sempre maneiro estar com vocês dois, que viraram meus parceiros, e tamo junto sempre. Boa, Guga. Vamos falar então dos seus entreveros, dos seus encontros casuais ou não tão casuais ali no Congresso Nacional, né? A gente tem 2 vídeos com o Bilinski. Não foi a primeira vez que ele te ameaçou, né? Não foi a primeira, não deve ter sido a segunda, ele já deve ter ameaçado outras vezes. Mas a gente vai mostrar aqui, eu queria que você dissesse o que aconteceu aqui. A gente já mostrou esse vídeo aqui, mas eu acho que vale a pena a gente rolar de novo. E depois tem o Superman, tá? O Superman, que também quis dar uma aula para o Guga e levou uma lapada. Parabéns, Guga, mandou muito bem, porque é difícil, cara, ao vivo, ali, com a pressão toda, né? O Superman deve ser cheiroso, tal, né? Deve ter... Né? Não é fácil. Charmoso. Vamos ver aqui com o descontrolado Paulo Bilinski, né? Que tem um avô aí que, né, foi do exército ucraniano. Pois é. Vamos lá, e ele tem orgulho disso. Vamos lá. Traidor da pátria. Quem é trampista e aprova uma taxação de 50% do país. Você tem ideia do que está acontecendo com o país ou você só faz propaganda? Tenho muita ideia. Não, porque você está só fazendo propaganda do Lula. Lula é o democrata. Você, presta atenção, você
é a tchutchuca do Lula. E você é a Entendeu? tchutchuquinha do Bolsonaro. Do jeito que você tava lá no banheiro da Smart Fit, você tá lá, ó, Nossa. no Lula. Olha, sabe por quê? Não precisa me empurrar, não. Eu sei que você tem. Que tá me Não empurrando. precisa me empurrar, não. Eu sei que tá me Você sabe que eu nunca vou brigar com você. É claro que Até porque você, porra, se você faz o que maior, faz em né, mulher, imagina o que você faria o que comigo. eu faço em mulher? Né? Ih, aí Fala, foi. fala. Pegou no fraco dele, pegou no. Vamos ver aqui, o Guga fala logo depois assim, se ele sentiu uma mão pesada, né? Sujeito que é, no mínimo a gente pode falar violento, né? Fala. Por que você Eu tá pegando sou no violento pescoço? por quê? Ué, você não tá mexendo no tchutchuca Por agora que na você pegando me no pescoço? acha violento? Vai perder a linha mesmo. Por que você me Epa. acha violento? Opa. Fala. Por que você falou que eu sou Epa. violento com É mulher? sua fama. Fala. Você não tá me falando de Smart Que Fit? fama do quê? Tá falando de Smart Fama Fit? do quê? Tá jogando fake Fama news? do quê? Ué, Hein? de ser violento. Hein? Olha Com aqui, quem? ó. Olha como é que você Fala é. o Tá episódio. perdendo a linha por quê? Fala o episódio. É a sua Fala. fama, é um violento. Fala. É uma pessoa violenta. Fala. Tá sendo violento. Fala Tá o atacando, episódio. Tá falando de Smart Fala o Fit por quê? episódio. Tá Porque jogando fake você news por quê? é um Você chupeteiro é um do chupetinho Lula. do Bolsonaro. E é violento mesmo, perdeu a linha. Essa é a tua fama, um desequilibrado. Mostrou que é chuchuquinha do Bolsonaro. Aí você não para, né, Guga? Você não tem medo de apanhar, não? De verdade, assim, de um sujeito desse que deve ter uma mão pesada, né? Porra, imagina. Ele é um desequilibrado. Claro que rola uma tensãozinha, mas eu vou te dizer que não acelera muito o meu coração, não muda muito o meu batimento cardíaco. Eu não sei, talvez pela criação que eu tive, o meu pai jornalista, eu passei a vida inteira sendo... A gente, quando eu tinha 18, 17, a gente era ameaçado pela máfia de Brasília, era um negócio pesado. Você já foi ameaçado pelo Fabrício Verdun também, não foi? Porra, exatamente. Fabrício Verdun queria me bater. Porra, imagina, Renzo Grace é puto comigo. Tem uma galera muito mais perigosa do que... Acho que já foi pior a tua situação, né? Porra, já foi muito pior. Então, assim, eu não acelero o coração, mas eu tenho que tomar o cuidado para não cair na provocação, para não errar, porque qualquer erro que eu cometa, eu vou virar o vilão. Então, tem que ser do jeito que foi. Eu tenho que rebater a provocação, porque a extrema-direita, se você é chamado de tchutchuquinho e não responde, vai virar só um corte. Então, você tem que responder na hora. O certo como jornalista não era responder o tchutchuquinha, mas como é a vida hoje do jornalista na rede social, como se distribui os conteúdos, como é feita a comunicação, você também não pode ser otário. Então, na hora que o cara bate, eu tenho que devolver, mas se eu devolver errado, eu viro vilão. Se ele conta o episódio e eu falo alguma coisa que ele pode virar vítima, eu viro vilão. Então, a atenção é essa, é não errar, é não cair na provocação. Mas medo de apanhar, na real, eu sei que tem rola uma tensão, mas não rola. O medo de apanhar já passou há muito tempo. Eu não tenho muito medo de apanhar. Tenho medo de errar e do cara virar vítima e do cara fazer um corte malicioso e tal. Eu tenho que ficar esperto. A minha atenção é essa. É como fazer o conteúdo. Não, e não teve Guga... nem como, né, Guga? Já que ele começou abordando aquela fanfic de Smart Fit, aí você tava com a faca e o queijo na mão para revidar da maneira que quisesse. E ele ainda levou para um outro lado, que é encostar a mão em você, apertar o seu pescoço. Querendo ou não, pode ser configurado uma agressão e ainda por cima uma interrupção da atividade jornalística. Você estava trabalhando ali. Ele não deveria ter abordado você daquela maneira de modo algum, né? Só o fato de colocar uma mãozinha, às vezes assim, capciosa, que político tem essa mania para intimidar, coloca a mão em volta do jornalista, já acho errado. Imagina então o que ele fez com você. Mas como é que tá? Você abriu um BO? Como é que tá essa história? Aí o ICL vai para cima, então eu abri um BO, o BO facilita, né? A gente vai denunciá-lo ao Ministério Público, então tá feito o BO, e ele pegou, tipo o policial pegando o bandido na rua. Ele deu uma travada forte no meu pescoço. Eu tentei sair assim de leve, eu vi que não ia dar, tá ligado? Falei, opa, tá travado aqui. Por ter sido policial, ele deve ter as manhas, né? De como pegar pra... Cara, na boa, né? Polícia, cara, assim, eles têm essas manhas de tortura, falando bem claramente. Você falou tudo, velho. Isso é o jeito que eles pegam a galera na rua, exatamente para abusar da autoridade e, no limite, até torturar. Então, o cara me pegou como se eu fosse um bandido. Pá, travou. Eu vi que não dava para sair. Aí eu fui acompanhando ali. E tive que, enfim, ficar cara a cara com ele.
não pude baixar a guarda pro cara também. Se ele me batesse, eu não poderia revidar, obviamente. Claro. E ele me agrediu, eu não revidei essa agressão e também não poderia revidar porrada. Poderia, no máximo, tentar me defender, mas Claro. o erro ia ser esse. Ia ser se eu revidasse. Era isso. E Guga, ele já teve... Você já teve um debate, uma discussão com ele mandou te prender, né? Ele falou que ia te dar ordem de prisão, né? O delegado Paulo Bilinski aqui, que teve a namorada que se suicidou, né? Suposto delegado, né? Porque tá para ser também expulso da Polícia Civil. Verdade. Vamos ver aqui como é que foi isso em 2024, né, Guga? Foi no passado, né? Eu já peguei ele algumas vezes, né? Do chefe do Exército que ameaçou prendê-lo na terceira reunião. Foram 3 pedindo golpe. O Bolsonaro foi ameaçado... Olha lá a mãozinha. Lá, de novo, é uma forma de intimidar, né? Lembra disso? Existe ameaça de prisão? O senhor lembra disso? Estou te perguntando. Tenta Existe. Olha Quero que o senhor fale se teve ou não teve a reunião pedindo golpe. A burrice. Não teve ou não existe ameaça. Não existe ameaça de prisão, meu irmão. Ou você praticou crime, presta atenção. Ou você praticou crime e eu te prendo, porque é isso que eu faço, eu sou delegado de polícia, presta atenção. Ou você não praticou crime, tá? O cara que diz assim, eu vou te prender. Aí você fala com o chefe do Exército. Esse cara ele está prevaricando. Prevaricou. Devia ter prendido o Bolsonaro. Preso é esse idiota. Bolsonaro deveria estar no xilindró. De prisão. Não, eu concordo. Vai tomar no cu, né? Mandou tomar no cu você, hein? Ali, ó. Tá bom, faz esse corte. Corte do tomar no cu. Tomou. Valeu. Vai lá, pro seu mundo paralelo. Realidade paralela, onde não teve golpe. Não teve golpe. Não teve. O senhor desconhece a história. O nível baixíssimo também, né? O nível baixíssimo. O deputado federal terminando a entrevista com vai tomar no cu. Ele manda tomar no cu e ele me chama pra porrada. Não sei se foi nesse dia, é porque tem um corte, não esse. Mas tem um corte que ele já me chamou pra porrada também. Aí ele fala, vamos sair na mão, vamos sair na porrada. Ele me chama pra porrada. Eu achava até que ia ser nesse momento. Mas é em algum outro momento que eu não me lembro, também em 2024, que ele me chama pra porrada. Então, ele já tinha me chamado pra briga. E aí eu já tinha falado pra ele, pô, você é o mesmo desequilibrado. Como é que você chama um jornalista pra porrada? E agora ele, de fato, pegou e foi agressivo e tentou, enfim, me provocar para eu sair na mão. Mas é isso, é um maluco. Elegeram um netinho de um ucraniano, a história, né, que o Beze falou da Ucrânia, o avô era ucraniano, e lutou, e ele falava que tinha muito orgulho que o avô lutou contra o comunismo, mas lutou contra o comunismo no momento que o comunismo lutava pelo mundo livre, junto com os liberais, Estados Unidos, União Soviética. Ele está falando da Segunda Guerra, a Ucrânia do lado, portanto, da Alemanha nazista. E aí ele fez esse comentário. O dele que, de acordo com ele mesmo, era da Waffen-SS Galizien, que era uma divisão de granadeiros da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial, e integrava, obviamente, o exército nazista. Então, se você estava lutando contra comunista naquele momento, significava o quê? Que você pertencia ao exército nazista. Não tem outra explicação. Ponto final. É isso. Ele se vangloria do avô dele ter participado da SS Galizien. Ô, Guga, o que é mais difícil, hein? Tá agora no ICL, batendo nessa... tendo que confrontar essa extrema-direita a todo momento, ou na época do CQC, quando você ainda tinha uma pluralidade ali de, né, fala um pouco aqui, agora você tem um papel muito claro ali, né? Como o embate... Tá muito pior hoje, né, Tese? Porra, hoje tá pior porque a política polarizou de um jeito que tá muito mais violenta a coisa. Então, naquela época, tinha treta, tinha confusão, mas você não sentia esse nível de ódio, de perseguição, de linchamento. Essa galera... Porra, tá desde 2014. O Olavo de Carvalho, em 2014, mandou esse pessoal ir atrás de mim, quando eu fiz uma reportagem para o CQC, mostrando que esse movimento, que começou até na esquerda, né, esse movimento de protesto de rua, antipolítica, acabou virando um movimento da direita. Era essa a reportagem que eu fiz, lá no vão do MASP, falando que o ódio tinha tomado conta do coraçãozinho da galera, e eles me mandando eu tomar no cu, falando que eu era comunista, gritando Foro de São Paulo. Isso é em 2014. O Olavo pegou essa reportagem, ficou puto e passou a me atacar no Facebook. Então, a coisa tá indo para um nível de ódio desde 2014 e piorou muito.
Está muito pior hoje. Eu acho que hoje é mais difícil, sim, porque é isso, a polarização que o Bolsonaro criou é uma polarização que é fascista, que criminaliza o adversário. O adversário é um inimigo. E ele é criminalizado o tempo inteiro. O artista é pedófilo, o jornalista é ladrão, o professor é doutrinador. Então ele cria. Quando você acredita que o professor doutrina o teu filho, que o artista é pedófilo, que o jornalista é ladrão, você vai enfiar porrada em todo mundo e querer prender todo mundo. Então ele criou essa polarização fascista que não existia naquele tempo do CQC e hoje existe. Então hoje é pior. E vamos ver então sua entrevista com o Superman, né, o Marco Antônio, que deve ser candidato, né, Guga, nas próximas eleições. Aí ele que fez parte daquele trio elétrico em que o Bolsonaro ficou muito puto, né, no 7 de setembro, em que ele e Carla Zambelli estavam num trio elétrico, ali num carro de som, e atrapalhando o que o Bolsonaro disse seria a fala dele. Ele virou persona não grata, o Superman. O Superman virou persona não grata, e mesmo assim como a Zambelli, continua seguro ali nas bolas do Bolsonaro. Vamos ver esse corte que é muito bom aqui também, o Guga dando uma aula aqui no Superman, ex-Jovem Pan, atual, não sei se está na Revista Oeste ou coisa mais baixa ainda, né? E, não sei, alguma coisa bem ruim, assim. Sub-Oeste, não sei, é a Revista Oeste, né? Vamos ver. Não, é que você padece de uma patologia chamada síndrome de aversão ao Bolsonaro. E eu acho que muito remédio tarja preta e orientação psiquiátrica ajudam você a encaminhar problemas que eu não sei se são de origem familiar. Você acha que é isso? Eu acho. Você acha que não é porque ele é um golpista? Acho que a esquerda tem Você problemas. acha que as pessoas têm um problema com o Bolsonaro? Problemas sérios de compreensão da graça. realidade. Bolsonaro e vocês é feio. fabricam ele é feio, uma não gosto. narrativa completamente fantasiosa. É isso mesmo, você acha? Ué, vocês, sabe quem é golpista? Vocês são golpistas. Naturalmente. O revolucionário é um golpista. A gente convidou o exército para dar golpe, ou foi o Bolsonaro? Deixa eu te falar, revolucionário por Convidamos definição. a aeronáutica para dar golpe, ou foi o Bolsonaro? Revolucionário, por definição, gosta desse Fizemos banho de decreto pro golpe. desse banho de sangue que está acontecendo aqui em Brasília, promovido Está pelo dando um STF. banho de sangue e está sendo promovido uma taxação no Brasil, é a turma da extrema-direita. Vocês estão paralisando na Força Bruta os trabalhos, estão taxando o Brasil, estão sancionando o ministro do STF para tentar liberar da justiça o presidente que vocês são fanáticos. Isso sim, para mim, é ser um fanático e um militante. Eu acho que você deve ter um quadro em cima da sua cama do Alexandre de Moraes, bonito. Adoraria. Bem, eu acho que tem isso. Carequinha. É que nem a Tati Bernardi, que fez aquele artigo na Folha, falando que tem tesão pelo Alexandre de Moraes. Eu acho que vocês... Eu tenho tesão pela democracia. E quem é um golpista, que sempre foi uma viúva da ditadura, e que tem como herói um torturador, e que sempre prometeu levar o Brasil de volta para aquela época, foi o Bolsonaro. Você pode falar o que você quiser, Guga. Isso é um fato. A verdade é a seguinte, a verdade é uma só. O Bolsonaro é uma viúva da ditadura. Hoje, vocês se abraçaram com um capiroto, que é o Alexandre de Moraes, e vocês vão cair, a credibilidade de vocês vai ser derrubada junto com ele. Eu tenho certeza, aposta comigo. Tá apostado. Vocês vão parar na cadeia, mas a minha credibilidade vai continuar intacta. Deixa eu te falar, se você gosta de ver liberdade de expressão sendo criminalizada, você é parte do problema. Olha, não tem quem mais criminaliza a liberdade de expressão do que quem chama professor de doutrinador. Você chama? Qual que é o problema de reconhecer censurar. A doutrinação? Isso sim é censurar. Censurar o quê, chamar professor de doutrinador. Eu acho muito legal. Eles lutam pelos direitos humanos, tendo como herói o Ustra, um torturador. Eles lutam pela liberdade, chamando o professor de doutrinador. Vai lá, professores pro Hamas. Acho que ninguém vai acreditar. Mandou muito bem, Guga. E é sempre a desculpa ali do cara quando não tem argumento. Você tá doentinho, né? Você precisa do psiquiatra, fazer sua família, tá? Porque não tem argumento. O Superman é fraco. Né? O que o Superman estava fazendo lá no Congresso? Que estava tendo esse movimento de obstrução e ele foi lá com um grupo da extrema-direita, de influenciador, de gente da extrema-direita, estava lá, passeando, fazendo selfie, querendo lacrar na internet. Eu olhei e falei, peraí. Esse é um alvo bom, um alvo fácil. É um ótimo alvo. Eu já cheguei chamando Superman do golpe, foi assim que eu chamei o Marco. Aí ele me olhou, e aí a gente fez a entrevista, vocês viram aí no que deu, mas é isso, não tem argumento, e tenta, de alguma maneira, te alfinetar. Então a gente tem que aprender, ou a sempre devolver com informação, mas também tem que, às vezes, dar uma porradinha de volta.
né? Eu chamei ele de militante, eu dei uma provocada também. E é um militante, esse cara é completamente alucinado. Ele é a Zoe de calças. De calça não, porque hoje mulher e homem usam calça. Sim. Então é meio machista esse papo. Mas é a Zoe, o cara é a Zoe, ele é tão fraco quanto aquela Zoe Martins. É um alucinado, é um bolsonarista, como você falou, é a Zambelli dos influenciadores, porque ele foi rejeitado quando ele atrapalhou lá o protesto do Bolsonaro. O Bolsonaro aloprou com ele no microfone e está lá ainda na sombra do bolsonarismo. É patético. Além de tudo, né, não tem nenhuma autoestima, não tem amor próprio, não tem fibra moral, pessoas que se submetem ao Bolsonaro dessa maneira merecem ainda menos respeito do que um bolsonarista clássico. Pelo menos o bolsonarista clássico está recebendo um afago ali do dono deles. Esses daí nem isso, né? E mesmo assim continuam ali pendurados nas bolas do Bolsonaro. E ele está sendo cotado para disputar o Senado por Minas Gerais no ano que vem. Minas Gerais que já tem como senador o Creitinho, e agora pode ter o Superman da Shopee também no Senado no ano que vem. E ele pode ter boas chances, né? Com 2 vagas para o ano que vem. O que você acha, Guga? Cara, lá em Minas está tão bagunçado, né, que o Nicolas é o favorito para ganhar nas pesquisas, para ganhar o governo. E aí ele elege quem ele quer. Tá uma piada. Minas Gerais, o que aconteceu? E Minas é sempre o estado que decide a eleição, né? Muito louco. Sempre. Sim. Né, o presidente, quem é eleito, sempre ganha em Minas, tem essa. Pode ser que mude uma vez, mas sempre foi assim. E é realmente triste ver o eleitor lá de Minas sendo convencido por algo tão superficial, né? Tão sem conteúdo. O Nicolas, quem é Nicolas, velho? Nicolas é um garoto que ficava gravando adolescente trans em banheiro de escola. É esse o nível de ódio que ele disseminava. Sujeito completamente desqualificado. Como é uma porcaria dessa? Pode ser o nome, quem sabe, da direita. Fortíssimo, né? Concorrer à presidência, pegar o legado do Bolsonaro. Olha que lixo. E tem o Pablo Marçal também, a gente pode, não por Minas Gerais, mas é tão sem conteúdo, né? Tão irrelevante politicamente quanto o Nicolas, e quase ganhou São Paulo. Então, tá tudo muito louco. É possível, pensando, né, no Nicolas em primeiro, lá pensando no Pablo Marçal, eu não duvido do Superman da Shopee, o Superman golpista, vencer, o que vai ser patético, né? O que vai ser triste para a história política de Minas Gerais. É isso aí. Guga, a Vanessa pergunta, se não me engano, o Guga afrontou o Collor pelo telefone quando era criança, não foi isso? Foi. Eu tinha 8 anos, eleição de 89, Lula contra Collor, pau comendo, e o meu pai, Ricardo Noblar, jornalista, ele era o editor aqui em Brasília, da área de política, ele escrevia a coluna de política do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil era um grande jornal naquela época. Todo dia ele escrevia uma coluna de política, ele arrebentava o Collor, ele estava batendo muito no Collor. E eu odiava o Collor. O Collor era o Bolsonaro naquela época para mim, né? Eu detestava o Collor com 8 anos. E aí o Collor liga lá em casa um dia para tentar tomar satisfação com o artigo que meu pai tinha escrito, para reclamar, sei lá, para se queixar de alguma informação. Uma tia minha atendeu, que estava lá em casa, e falou, o Collor no telefone. Eu fui correndo, peguei o telefone e falei, não, liga aqui a gente vai votar no Lula. E desliguei na cara do Collor. Eu tinha 8 anos quando eu fiz isso. E aí o Collor, claro, usou isso contra o meu pai, falou que meu pai era Lula e etc. E quando o Collor venceu em 89, na primeira semana que ele venceu, o Jornal do Brasil demitiu meu pai. A Veja até fez uma matéria falando que era o primeiro jornalista demitido na era Collor, porque era normal ser demitido na época da ditadura, e a gente estava entrando no primeiro presidente eleito democraticamente. Mas mesmo assim, os jornais ainda estavam naquele espírito de ditadura, então eles queriam agradar o presidente. O Jornal do Brasil demitiu o meu pai, Ricardo Noblar, nos primeiros dias que o Collor foi eleito, e a Globo demitiu uma galera também que o Collor não gostava. E minha mãe, na época, era editora do jornal Hoje da Globo, o chefe dela foi demitido, ela pediu demissão porque viu que a Globo também ia para o lado do Collor. Então meu pai e minha mãe ficaram sem emprego ao mesmo tempo por conta do Collor, e eu falei para ele que a gente ia votar no Lula e bati o telefone na cara dele, isso aconteceu. Muito bom. O Collor que também foi responsável por muita gente morrer, muita gente perder emprego quando congelou a poupança lá em 50 cruzados, 50 alguma coisa ali, né? 50 mil, né? Foi bizarro. Eu tive pais de amigos meus que
foram parar no hospital, tiveram ataque cardíaco, porque ele congelou todo o seu dinheiro. As pessoas só tinham a poupança, né? Eu lembro que meu pai tinha mais conhecimento, punha o dinheiro no overnight, uma coisa assim. Era, né? isso, overnight, todo mundo fazia isso. Você colocava à noite, no outro dia já estava valorizando o dólar. Então, todo mundo ficava tentando trocar para dólar. Fazia esse overnight, aí era super comum. Surreal essa época, cara. Era surreal. O Alu Fonseca fala, Guga, você é gigante, eu não aguentaria nem um segundo. Parabéns. Pô, obrigado. E o Dan Rock falou, o Guga deveria ter caído no chão gritando de dor. Simular, estilo Neymar, assim, para dar uma valorizada na falta, entendeu? Sair girando ali, pode ser, mas é aquilo que eu falei, né? Eu tinha que fazer na medida certa, não podia nem exagerar, né? Nem sair na porrada, e tinha que devolver a provocação, e acabou dando certo. Realmente, eu nem esperava que fosse repercutir tanto, mas esse vídeo tá com uma repercussão gigantesca, impressionante. Todo mundo tá vendo esse vídeo mesmo, na rua, a maior galera me parando para falar desse vídeo. Eu tô impressionado com a repercussão. E o Bilinski realmente é um cara que cultiva uma imagem horrorosa, né? Porque todo mundo feliz por ter confrontado esse cara, é o que todo mundo queria fazer, pelo jeito. Ninguém gosta do Bilinski. Não, ninguém. Figura execrável, né, Guga? De fato, uma das piores figuras que já pisaram na nossa Câmara. E olha que a história da nossa Câmara é repleta de pessoas desqualificadas ali dentro, mas a atual legislatura é muito fraca, é muito baixo nível. Horroroso. Né? Parabéns, hein? Geração internet, né? Geração internet que entrou na política e deu essa merda. Guga, obrigado pela sua participação. O Guga está sempre ali no ICL, principalmente no rolê ICL, todo dia. Faça sua propaganda, todo mundo já sabe. Aqui, quem assiste aqui, assiste o rolê também com... como é o nome do seu parceiro? Bruno De Luca? O príncipe William. William De Luca, é verdade. Confundi. É o príncipe William. Estarei eu e o príncipe William amanhã. Então é isso, galera. 11h30, estou sempre no rolê, entrem lá no ICL e quando quiser me chamem mais, que eu adoro aqui, eu adoro o canal de vocês, assisto desde o início, então quando quiserem, vocês sabem que vocês são meus parceiros e sempre estarei aqui à disposição. Tamo junto. É isso aí. Ó, cobre adicional de insalubridade do Eduardo Moreira e vai lá, Guga, é 16h30, 16h20, já passou, mas ainda dá para recuperar esse tempinho. Vai ter Brasília, galera, fica de olho, vai ter, espero não cruzar com ele. Mas valeu, mano. Se você quer um dinheiro extra para complementar sua renda, sem que você se desloque de um local para o outro, apenas trabalhando em casa, segue essa recomendação. Você pode trabalhar aqui no Brasil e receber em dólar. E esse print aqui é de uma pessoa que topou tentar. E se você quiser entender como funciona, tem um link aqui na descrição deste vídeo. Não é nada de tigrinho ou coisas ilegais que esses influenciadores pífios e patéticos gostam de indicar para tirar dinheiro de você vendendo sonhos. É trabalho mesmo, honesto e que você e sua família vão ser gratos por você estar fazendo. Não precisa pagar nada para ver as aulas. É só clicar, assistir as 3 aulas que o Clayson vai liberar para você e tirar suas próprias conclusões. A informação é gratuita, o caminho tá ali. Depois que assistir, aí sim você decide se quer continuar ou não. Mas pelo menos entende a oportunidade. Então, entra no primeiro link da descrição e saia mais bem informado.